E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, tem notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o francês e o alemão. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Antes das notícias, fazer aquele já tradicional giro aí de agradecimento a quem se tornou membro aqui do canal 6x1 nos últimos dias, tá? Hoje vai então para o Dimitri Fazito, o Luiz Márcio Pires Alvarenga e o Renato Machado. Muito obrigado então pela força. Quem quiser se tornar membro aqui do canal 6x1, clica nesse botão Seja Membro aí que você verá todas as informações para isso. E se você aderiu à categoria sócio-atleta, vai lá na aba Comunidade que tem uma publicação onde eu peço para você deixar o seu número de telefone que eu te coloco no grupo de WhatsApp. No sábado à noite o Cruzeiro ficou num empate por 1x1 contra o Goiás no Mineirão, né, que foi a estreia do nosso novo técnico Mozart. O Joseph marcou um golaço de peito, infelizmente ele errou o lado, né, e o Cruzeiro empatou no finalzinho com o gol do Marcinho. E começou a reação, hein? Com esse resultado o Cruzeiro saiu da lanterna e hoje ocupa o 19º lugar na tabela. Só faltam 15 times pra gente ultrapassar para entrar no G4. Brincadeiras à parte, apenas 1 ponto em 9 disputados é um péssimo desempenho, principalmente considerando que já jogamos 2 vezes em casa. Na quarta-feira o Cruzeiro volta a campo para enfrentar a Ponte Preta em Campinas. O técnico Mozart elogiou a entrega dos jogadores, disse que gostou do jogo e vai fazer ajustes na equipe a partir do momento que tiver mais tempo para treinar, mas que a ideia dele é adaptar o seu jeito de jogar às peças disponíveis no elenco e não adequar os jogadores ao seu modelo de jogo. Acho que esse foi o ponto mais destacável da coletiva, tá? E é uma postura elogiável, é claro que a gente tem que ver isso acontecendo na prática, mas uma das grandes críticas que todo mundo fazia ao Felipe Conceição é que ele tinha uma ideia de jogo e queria que os jogadores entrassem naquele planinho, né? E normalmente não funcionava, porque jogadores não estavam acostumados a fazer aqueles papéis e muita gente rendeu muito menos no Cruzeiro do que fez em outros clubes. O Marcinho é um bom exemplo, ele que entrou e fez o gol de empate com uma bela finalização de canhota. Até semana passada ele esteve perto de ser dispensado pelo clube. O Mozart disse que pretende utilizar esse jogador bastante e que ele só não foi titular porque estava há muito tempo parado. E isso faz todo sentido porque nos últimos 2 meses o Marcinho tinha jogado basicamente 15 minutos que ele entrou no segundo tempo de um jogo contra o América. Ele não estava sendo aproveitado e obviamente não estava aí com o melhor ritmo de jogo, né? Então ele não ser titular foi muito natural. Se o Mozart vai fazer um bom trabalho ou não como técnico do Cruzeiro é só o tempo que vai responder, tá? Eu torço muito para que dê certo e acho sim que se ele conseguir repetir aquele trabalho do CSA, vai fazer um bom trabalho aqui no Cruzeiro também. Agora, por exemplo, o Marcinho, um cara que foi na última Série B o melhor meia da competição. O Cruzeiro esteve prestes a dispensar esse jogador sem jamais utilizá-lo na sua posição, né? Ele entrou alguns minutos, fez um gol, quase deu uma assistência naquela bola que o Brock finaliza e o goleiro Tadeu faz a defesa. Então eu consigo enxergar aí um norte, né? Tem uma luzinha no fim do túnel, vamos ver se não é outro trem para atropelar a gente. Um meia que voltou e logo deve aparecer no time é Giovanni Picolomo. Ele que está visivelmente mais magro, retornou do empréstimo ao Avaí, sendo elogiado pelo Mozart, que disse que ele faz parte dos planos e que faltou um jogador como ele na partida de sábado. Eu fico feliz a volta do Giovanni ao time do Cruzeiro, porque na temporada passada, quando ele tava aquela bola, ele entrou e conseguiu dar uma qualificada no nosso meio de campo ali naquela reta final de Série B, fez alguns bons jogos, nada espetacular, ele, por exemplo, não fez gol e nem deu assistência, mas ele conseguiu fazer o nosso jogo fluir um pouco melhor. Agora, depois desse empréstimo no Avaí, que ele provavelmente perdeu aí bons quilos, né, tá bem mais fininho, eu acho que ele vai ajudar a gente ainda mais. Até por ser um cara polivalente, ele pode fazer o papel de um segundo volante, ele pode ser o 10 efetivamente. O Giovanni, antes de chegar ao Cruzeiro, ele tinha subido em 2018 com o Goiás e
e em 2019 com o Coritiba, sendo titular nesses dois times e fazendo posições diferentes no campo. E tem um outro detalhe, né? Segundo a matéria que foi feita lá pelo pessoal do Deus Me Dibre, não é que o Cruzeiro pagava 70% do salário durante o empréstimo ao Avaí, porque essa era a informação até então. O Cruzeiro pagava 100% do salário do Giovanni Piccolomo enquanto ele estava no Avaí. Então, nessas condições, era melhor deixar ele aqui no Cruzeiro, mesmo que ele não esteja jogando, do que emprestar para o Avaí, onde o Cruzeiro não paga o salário, o cara provavelmente ia entrar na justiça e ele ainda estava reforçando um adversário direto. Certamente houve uma conversa do Giovanni com as pessoas da diretoria do Cruzeiro e o jogador aceitou voltar e vai jogar aí, até porque tem um contrato a cumprir, né? Mas se ele quisesse, por exemplo, entrar na justiça contra o Cruzeiro pedindo a rescisão, ele poderia, porque o Cruzeiro deve muita grana para ele. Mas se fizeram um acordo com ele, tomara que cumpram e tomara que o Giovanni consiga jogar muito bem, nos ajudar a subir de divisão, porque é isso que o Cruzeiro precisa. Teremos um desfalque certo nesse jogo contra a Ponte Preta, que é do volante Jadson, que foi expulso no banco de reservas durante o jogo contra o Goiás. O árbitro disse na súmula que o Orelhinha recusou a se identificar para tomar o cartão amarelo e falou pro juiz: não vou porra nenhuma, vem cá você. O Jadson partiu daquele princípio, né? A distância daqui até aí é a mesma daí pra cá. Se você que quer falar comigo, eu sei que vem cá. O problema é que o cara é o juiz, né? Então ele poderia ali dar o cartão amarelo ou o vermelho, como aconteceu. Assim, é um negócio espetacular. No primeiro momento eu falei, pô, tomara que o Jadson tome aí uma punição de uns 30 jogos de suspensão, né? Até o final do ano. Mas, caras, assim, foi tudo tão bizarro. Pior que isso foi só o gol do Joseph mesmo. E o juizão tá de sacanagem falar que o Jadson tinha que se aproximar pra se identificar também, né? Com aquelas orelhinhas protuberantes ali, meu irmão, qualquer um sabe quem é o Jadson, enxergando até da lua. É tipo a muralha da China. Indo para assuntos mais baixo astral, vazou nos últimos dias uma conversa do nosso diretor David tentando convencer o empresário André Cury a ajudar o Cruzeiro liberando alguns jogadores e dizendo que ele estava respirando por aparelhos. Eis que o empresário responde que David e Sérgio devem viver em outro mundo, que fazem sacanagem com as pessoas e ainda querem pedir ajuda. E aí eu não vou entrar no mérito de qual é essa sacanagem que o Sérgio teria feito com o André Cury, porque a gente não pode afirmar nada que não tenha provas, tá? Mas eu já vi alguns boatos aí de que não é algo relacionado a futebol não, tá? Não é nenhum tipo de calote, assim, é alguma questão pessoal entre eles mesmo, alguma relação que o Sérgio pode ter tentado afetar. Por isso que o Cury se nega a emprestar jogadores ou a negociar com o Cruzeiro nesse momento. E segundo matéria do Super Esportes, o Cruzeiro tinha interesse na contratação de 3 atletas do André Cury e era sobre eles o pedido de ajuda. Os atacantes Saulo do Ceará, Leandrinho do Bragantino e o volante Marcelo do Operário. Eu não vou ficar aqui destrinchando cada jogador porque o próprio empresário já deixou bem claro que não vai negociar, esses jogadores não virão pro Cruzeiro, tá? Mas gente, nenhum desses 3 jogadores aí é melhor do que os jogadores que o Cruzeiro já tem no elenco. Não são melhores, tá? Definitivamente. O Leandrinho, por exemplo, eu falei sobre ele no vídeo de semana passada. O cara não faz um gol desde 2015, tá? E o Cruzeiro queria contratar esse atacante. Então, assim, para trazer esses caras aí, é melhor que não venha ninguém. E nesse final de semana vazou um outro áudio do presidente Sérgio aí, e esse consegue ser ainda pior do que aquele primeiro, né? Porque o primeiro falava que ele tava cagando e andando para protesto. Inclusive, eu acho que isso inflamou o protesto no sábado, que foi realmente muito grande. Mas ouve aí o áudio. Eu cago e ando, literalmente, né? Então, assim, não ligo mesmo. A Fernanda é preocupada, acha que faz gente lá em casa. Então, pode vir. Eu tiro de cima para baixo, não tem problema nenhum, mas não vai vir, fica tranquilo, que isso não acontece. Um presidente de clube falar um trem desse é um negócio inaceitável em qualquer situação, porque ele basicamente está ameaçando a dar tiro em torcedor. E, gente, é lógico que nenhum torcedor também tem o direito de ameaçar o Sérgio, a família dele, invadir a casa dele. É lógico que ninguém tem o direito de fazer isso com o outro. Mas eu vejo o Sérgio entrando num caminho perigoso e que não tem a menor chance de dar certo, tá? Assim, só pode sair merda de um negócio desse. Porque ele ameaça e depois ainda diz meio que tipo assim, duvidando, né? Ah, nada disso vai acontecer, num tom jocoso, que velho, assim, ó. Esse negócio é um desastre. A gente não consegue saber o que se passa na cabeça de outro. Imagina saber o que se passa na cabeça de 9 milhões de pessoas, velho. Assim, eu acho realmente um absurdo isso que aconteceu. O Sérgio parece estar completamente fora da realidade para cogitar fazer um trem desse, porque assim, a possibilidade de dar uma desgraça é muito grande, inclusive com ele ou com algum torcedor, ninguém vai sair ganhando nisso aí não, gente. Nessa manhã de segunda-feira, o Sérgio divulgou uma carta para a torcida no seu Instagram, dizendo que escutou as manifestações com
muito respeito, o que ninguém acreditou, né? Porque num dia ele fala que tá cagando pra protesto, no outro fala que vai dar tiro, agora tá falando que respeita. E ele diz que os áudios foram tirados de contexto, mas em nenhum contexto é aceitável um presidente ameaçar dar tiro em torcedor, caras. Assim, isso aí já ultrapassou qualquer limite da bizarrice. Véi, o Cruzeiro realmente virou aquela parada, né? Se jogar uma lona vira um circo, se fechar vira hospício. E talvez o Sérgio realmente viva numa realidade paralela aí que a cabeça dele criou, onde ele esteja sofrendo um boicote ou alguma perseguição. Mas é só ele que enxerga isso, tá? Ele falando que não é arrogante, que sempre se colocou aberto ao diálogo com todo mundo, sendo que todo mundo fala, né? Até o Pedrinho falou recentemente, esse cara não ouve ninguém. E ele repete até aquela balela do superávit da gestão dele, que todo mundo sabe que é mentira, que não tem superávit porra nenhuma, que ele pegou lá aquela questão dos acordos que foram feitos, né, com a procuradoria, com alguns atletas, e colocou isso como se fosse abatimento da dívida, que não é real, não é um superávit de verdade. E daqui a pouco eu vou dar um exemplo aí de como esses acordos, né, e esse superávit não se sustenta. E eu vi um outro boato sobre o Sérgio circulando nas últimas horas, de que ele teria sido responsável pelo vazamento de documentos para aquela reportagem da Globo, feita lá em 2019, durante a gestão do Wagner e do Itair, né, a matéria feita pelo Capello e pela Gabriela Moreira. E a gente nunca vai saber se é verdade ou não, porque o jornalista tem o direito, e eu diria até o dever, tá, de manter o sigilo da sua fonte. Mas vamos tratar como verdade. Se o Sérgio realmente ofereceu documentos ali para esses repórteres que mostraram ali as irregularidades no Cruzeiro. Vocês acham que ele fez alguma coisa errada? Não, gente, ele fez o certo. Se você enxerga coisa errada acontecendo no clube, você não tem o poder para mudar, porque a estrutura tá toda corrompida, você tem sim que procurar um jeito de resolver o problema. E eu sei, o Sérgio não tinha a melhor das intenções, ele tinha um projeto pessoal de poder, mas essa atitude ela foi corretíssima, porque hoje a gente tá todo fudido devendo R$1 bilhão. Talvez se tivesse ficado mais 6 meses, mais um ano de Wagner e Itair, hoje a gente devesse 1,5 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Vocês lembram do empréstimo de 300 milhões que tinha sido até aprovado pelo Conselho e que iam botar 300 milhões na mão dessa galera? O que seria do Cruzeiro hoje? Provavelmente a gente conseguiria estar ainda pior. Então nesse ponto aí, se o Sérgio fez isso mesmo, eu acho que ele agiu certo. Mas ninguém sabe se realmente foi ele. Isso é um boato que está circulando e a gente pode apenas conjecturar se for verdade ou não, tá? Mas por isso aí eu não vejo problema nenhum e talvez essa tenha sido a última coisa boa que o Sérgio fez pelo Cruzeiro, porque desde que ele assumiu a presidência é só cagada. E querem um exemplo? Hoje saiu a notícia que o lateral Edilson está cobrando quase 9 milhões e 300 mil reais do Cruzeiro na justiça. No ano passado o clube fez um acordo com ele que pagaria 5 milhões e meio parcelados em 3 anos. Como não está honrando o compromisso, agora essa dívida aumentou por multas e encargos. E é baseado nesses acordos que o Sérgio fala em superávit na gestão. Mas como ele não vai cumprir os acordos, porque não tem dinheiro, então não existe superávit, só existe uma dívida que aumenta cada vez mais, porque faz o acordo, promete, não paga, vem com multa. Então assim, não tem superávit nem na teoria e nem na prática. E isso mostra como uma das bandeiras que o Sérgio falou quando foi eleito, né, que era recuperar aí a credibilidade do Cruzeiro no mercado, também já foi pro espaço. A gestão do Sérgio Santos Rodrigues, ela consegue ser ruim em tudo. E hoje eu acho que a gente já pode colocá-lo aí no hall de piores presidentes da história do Cruzeiro Esporte Clube, tá? E aí a gente vê esse camarada falando aí de uma forma super irresponsável, né? Colocando em risco até a própria integridade física por um apego ao cargo de presidente. Qual é a chance dessa história acabar bem? Eu temo de verdade que aconteça uma desgraça, seja com ele ou com algum torcedor. E pra fechar, vamos tentar melhorar esse clima, tá? No sábado, nosso time sub-17 enfrentou o Palmeiras no Sesc Venda Nova e ficou num empate por 3-3. Nossos gols foram marcados pelo Japa numa cobrança de pênalti enjoada e o Vitor Roque marcou 2 vezes. Apesar da gente não ter vencido, foi um jogo muito legal, bola na trave, um monte de alternativas, goleiros fazendo boas defesas também. Essa geração sub-17 do Cruzeiro, ela parece ser bem interessante. E o Vitor Roque é um moleque assim que chama atenção, né? Foi o 6º jogo dele e o 7º gol marcado aí no Brasileiro. E eu não acho que necessariamente precisa promover o Vitor Roque pro elenco principal nesse momento, ele tem que jogar no time de cima. Eu acho que, assim, ele tá seguindo os estágios da formação. Mas é um jogador que parece ser diferente, né? Ele tem realmente a manha, ele enxerga o gol. Os gols que ele fez nessa partida, um foi ali, ele deu uma embolada com a bola, achou uma finalização de canhotinha. O outro foi uma bomba de pé
pé direito de fora que encobriu o goleiro. Então, assim, esse menino é muito bom. E como diria um amigo meu, Henrique, o Vitor Roque pode ser diagnosticado com golnorreia, porque esse moleque mete gol demais. Já o time sub-20 do Cruzeiro ganhou tranquilo do Boston City de Manhuaçu por 2-0, também no Sesc Venda Nova pelo Campeonato Mineiro. Os 2 gols da partida foram marcados pelo Daniel Júnior, que chegou nessa temporada ao clube vindo do Palmeiras. Foi o 5º gol que ele marcou em 4 partidas pelo Cruzeiro, tá? E ele tá conseguindo se reencontrar aí depois de uma temporada 2020 que foi muito ruim lá no Palmeiras. Ele jogou pouco, teve problema de lesão. Aqui no Cruzeiro tá conseguindo se achar. Ele que era um dos destaques do time sub-17 na época que jogava também o Gabriel Veron. Então, assim, esse jogo eu realmente não sei o que aconteceu, porque não tem transmissão, não deu pra ver, né? Mas o Cruzeiro tem sim alguns bons valores aí e precisa ir aproveitando esses moleques. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Amanhã vai ter outro vídeo de notícia, tá? E na quarta a gente tem jogo aí contra a Ponte Preta. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!